Ontem um clássico do futebol nordestino, né? Bahia e Fortaleza no estádio lotado, a torcida mais uma vez fez aquela festa bonita e saiu feliz, né? Afinal, o tricolor baiano garantiu a classificação. 31 mil tricolores foram à Arena Fonte Nova para matar a saudade do esquadrão. Muita saudade, muita. Então hoje a gente chegou 4 horas da tarde, o jogo 9h30, a gente está aqui desde 4 horas. A ansiedade para a partida era grande e a preocupação zero. Sem susto, sem nada. Vai jogando fácil o tempo todo. Mas a partida começou quente. Manda a cartilha dos clássicos. Jogo pegado, muito falado e cheio de faltas. O juizão teve trabalho. Depois de um bom início do Fortaleza, o Bahia tomou as rédeas da partida e foi pra cima. David Duarte acertou um cabeceio quase indefensável, mas João Ricardo fez um milagre. Dava pra ver que o jogo seria resolvido no detalhe. Detalhe esse que quase passou despercebido, né, juizão? Mas o VAR viu o pisão. Pênalti marcado pra revolta do Fortaleza. Pisou no meu tornozelo ali e tirou... me desequilibrou, né? Porque eu senti a dor na hora e caí. Então, na minha concepção, foi pênalti. Depois de muita reclamação, William José bateu e converteu. 1-0. A resposta do Fortaleza veio com Marinho. Ele chutou com desvio e quase matou Marcos Felipe, que teve que se esticar todo para salvar essa bola. Seria um primeiro tempo irretocável dos goleiros, seria. Mas é a lei do ex, não tem jeito. Chute despretensioso de Caio Alexandre, falha feia de João Ricardo para aumentar a vantagem do Bahia. Com 2-0, os donos da casa diminuíram a pressão no segundo tempo, mas quase tiveram a chance do terceiro nesse pênalti cometido por Gustavo Mancha. Só que o VAR chamou e o juiz reverteu a decisão. E o Fortaleza foi pra cima. Matheus Pereira experimentou da entrada da área e esquentou a partida. 2-1. E aí foi aquele sufoco. Muito pouco para evitar o triunfo do Bahia. O sonho do Penta segue vivo para o esquadrão, que recebe o Ceará na semifinal, também jogo único. Mas agora o foco é no Brasileirão. Sábado tem Atlético Mineiro aqui na Arena Fonte Nova. Tentamos fazer um elenco para poder usá-lo. Então, eu sei que às vezes um jogador não entra tão bem, não, poderia ter segurado um pouquinho mais no campo, mas o objetivo é manter esses caras vivos o maior número de tempo possível, porque são 10 jogos em 31 dias, é um jogo a cada 3,1 dias. Então nós temos que rodar, independente da situação, do jogo, correr riscos às vezes, mas se nós montamos um elenco é para usufruir dele, principalmente nas posições que nós temos mais reposição, que é no meio campo. O futebol e suas nuances. O João Ricardo tinha feito uma defesaça na cabeçada perfeita do David Duarte, que fez o fundamento ali, o movimento, né, bonito de ver, inclusive, praticamente tirando a bola de dentro do gol, foi incrível, e aí depois deu essa entregada aí, mas faz parte. É bom para o Bahia, que mostrou sua força, fez um ótimo primeiro tempo, né? Eu acho que para um time que está voltando depois de 30 dias, eu até entendo que o torcedor questiona, o torcedor conversou com o Tony Júnior agora há pouco, representa alguns, né? Mas tem que ir com calma, gente. O time voltou agora, já voltou vencendo, classificado para uma semifinal, então tem que dar o crédito. A gente viu novamente de forma individual alguns jogadores se destacando, né? E isso é importante porque o conjunto pesa, mas a individualidade acaba definindo alguns jogos, e aí esse resultado que deixa o Bahia classificado contra o Ceará, um jogo que também vai ser eletrizante, porque é mais um clássico do futebol nordestino e bota o tricolor aí, né, na prateleira das competições que está disputando. Isso aí, Ju, foi um jogo assim, os primeiros 5 minutos, o time do Fortaleza entrou com energia ali, com intensidade muito grande. O Bahia demorou até para acordar.
4, 5 minutos o Bahia não tinha passado do meio campo, numa sequência de jogadas do Fortaleza que marcou muito forte a saída e o jogo pegado, competitivo, que o Fortaleza colocou, o Bahia foi acordando, né? O Bahia começou a vibrar, dividir bolas, o árbitro também foi muito pressionado o tempo inteiro, um jogo assim com clima de decisão. E às vezes não é fácil, Nilson. A equipe começa um pouco dispersa para entrar no jogo, no decorrer ainda com a bola rolando. O Bahia conseguiu fazer isso. A partir ali dos 15 minutos começou a equilibrar, 15, 20, de diante. Acho que o Bahia foi superior, foi criando as oportunidades. Teve uma muito boa com o Juba, que pega um rebote, bate na trave, a cabeçada do David, o pênalti. O Bahia começou a rondar muito mais a área do Fortaleza do que o Fortaleza do Bahia, mas era um jogo que em nenhum momento dava a sensação que seria tranquilo, porque tinha do outro lado um time organizado, interessado, muito ativo, que chegava também. O Bahia fez o 2-0 e virou o primeiro tempo, isso foi bom para o Ceni, para toda a equipe. Agora, era natural que o Fortaleza fosse correr atrás também, né? O Bahia teve a oportunidade de fazer o terceiro gol em alguns contra-ataques, teve uma penalidade para mim, que deveria ter sido assinalada, um lance de interpretação, mas cabia o pênalti. E o Fortaleza conseguiu fazer o 2-1, colocou fogo no jogo, mas ainda assim o Bahia teve a oportunidade de fazer o terceiro, correu alguns riscos. Acho que o 2-1 disse mais ou menos o que as duas equipes fizeram. E aí o destaque individual, né? Acho que foi unanimidade na maioria, para a maioria das pessoas ali nos programas esportivos. O David Duarte fez uma partida impecável. Eu destaco também o Jean Lucas, fez um grande jogo. O time todo jogou, mas esses dois aí eu acho que ficaram acima. O Jean pela entrega, pela parte física e por tudo que produziu. E o David Duarte, junto com a sua equipe, mas ele individualmente foi assim perfeito no jogo aéreo. Em todos os fundamentos que o zagueiro tem que apresentar, ele teve um nível muito alto ontem. Olha, torcedor que falou sobre o Marcos Felipe, ele evoluiu muito jogando com os pés, né? O Charles Rembert, que é auxiliar do Rogério Ceni, faz muitos trabalhos defensivos com os goleiros do Bahia para melhorar esse jogo de saída de bola. E ontem o Marcos Felipe novamente tocando a bola a 40 metros para o Juba, para o Gilberto, né? Eu não vejo nesse momento problema de jogar com os pés, faz parte do futebol moderno. O torcedor tem que passar dessa fase de não querer a bola ali atrás. É assim que se joga hoje de forma moderna. Claro que o Bahia iria sofrer pressão, né? O Fortaleza avançou as linhas no segundo tempo, precisava do empate, precisava fazer gols. E o Fortaleza está na mesma prateleira técnica do Bahia. O Bahia é um pouco melhor, mas o Fortaleza é um grande time, né? Um trabalho muito consistente do Vojvoda, tem ótimos atletas, muitos desses atletas do Fortaleza poderiam jogar no Bahia tranquilamente. Então, o que é que eu entendo do jogo? Foi normal pela circunstância da partida. Poderia ter sido melhor? Sim. Para mim, pênalti claro, o jogador Gilberto sofre o toque embaixo, acertou o VAR, né? O José Ricardo Vasconcelos de Alagoas chamou para corrigir. E no segundo pênalti errou, porque o jogador está de lado, abre o braço, a bola vai na direção do gol. Para mim, pênalti clássico. Ele marcou com muita convicção, o senhor Antônio Dibe de Moraes. O assistente, o Márcio Iglesias, correu para o fundo também para confirmar o pênalti. E aí o VAR entra dizendo que o jogador está com a mão de forma natural. Para mim, foi pênalti. Seria o terceiro gol, se fosse convertido, seria mais tranquilo. Mas essa questão do Bahia sofrer um pouco também, Juliano, o Bahia sofreu um pouco fisicamente, o torcedor falou que as mudanças não deram certo, nem todas as mudanças vai dar certo, o Bahia está voltando agora de um período de um mês de férias, mas no fritar dos ovos foi bem, foi melhor no primeiro tempo, o segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, o Fortaleza acho até que jogou melhor no segundo tempo, mas valeu a classificação, o que era preciso ser feito foi feito, que é justamente classificar, porque o futebol é competição, não é exibição. Isso aí. Vamos ouvir o técnico Rogério Ceni, então, né? Na entrevista coletiva, ele tocou em alguns pontos importantes. Olha aí. Numa competição que eu coloquei para você, entre as quatro, em tese aqui tem, não vou dizer menos importância, mas é a menor competição entre as quatro, pronto. E nós entramos com força total, força máxima, e nós vamos tentar todos os jogos. Eu não conheço um time que ganhou 4 competições aqui no Brasil que jogou no segundo semestre. Então, assim, infelizmente, as desilusões podem acontecer. Agora, eu não preparo ninguém para perder, muito pelo contrário. Eu tento fazer meu time sempre competir
e ganhar. E é o que eu tiver energia, enquanto a gente tiver força, nós vamos lutar pelo Bahia, lutar pelos triunfos, pelo torcedor, principalmente representar o clube cada vez que a gente joga diante do nosso torcedor. E o técnico tricolor foi questionado em relação aos reforços, né? O torcedor está nessa ansiedade para saber se alguém vem. Estamos tentando encontrar uma ou outra peça que seja adequada ao orçamento e que possa nos ajudar. Sem dúvida, nós temos alguns setores que estão no limite, alguns jogadores ainda voltando, fazendo readaptação, voltando de lesão, outros que vão demorar mais para voltar, o caso do Canu, por exemplo, no sistema defensivo. Eu acho que no meio campo, o Eric mesmo machucado, nós temos boas alternativas, com o Michel, com o Nestor, com o Nico, com o Cauli, que pode fazer essa posição. E na frente a gente sofre um pouquinho mais e nós estamos tentando, conversando, vendo jogadores e aí a partir da negociação fica por conta da direção. Até agora não achou, hein? Teve tempo. Pelo que ele sinaliza ali, Ju, 2 contratações, ele fala de zagueiro e centroavante. E goleiro também, né? Goleiro, mas eu senti ele falar ali da lesão do Canu, que não vai voltar. No meio campo ele tem peças, mas na frente ele tem carência. Tem sentido. Ao lado do campo, nem tanto, mas como o Lúcio optou por ser um extrema, e acho até que não foi um bom negócio, o William José está sozinho ali com o Thiago. Tá grande, né? Tá grande. O Lúcio não tem a velocidade do Ademir, não tem o drible do Kaique, não tem 1 para 1 que tem o Pulga, ele tem força. Mas ele não tem força para 40 metros. Ele não é um jogador que mantém a velocidade alta. Ele tem aquele arranque de 10 metros e chuta forte. Então ele vai ter, eu acho, uma certa dificuldade de jogar ali. Mas tudo bem, às vezes o jogador adapta e volta ao que fazia antes, pode ser. Mas veja aí que o Bahia deve estar em busca de um centroavante, um homem de centro, um zagueiro. E aí, como falou o Nilson, pode ser que um goleiro também esteja, mas viu o Rogério salientar aí, dar a dica dessas 2 posições. É o que o torcedor mais pede hoje, é o goleiro, né? Porque o William assim, José deu uma acalmada no ataque. Já é o artilheiro do ano, né, o William José, né? O torcedor, o Ceni falou uma coisa interessante há um mês atrás. Às vezes é melhor você recuperar um atleta do grupo do que você trazer outro. Sim, com certeza, muitas vezes. E ele tem muitos jogadores que podem fazer com que, até de um jogador que chega aqui para levar um período de adaptação, né, para o esquema de jogo. Né? São muitos jogos. O garoto Thiago, Nilson, sem lhe interromper, ele já incorporou. Ele entra em situações com uma certa dificuldade e age bem. E é um menino bom, um menino jovem. É um bom garoto. Então, assim, às vezes o torcedor fica muito naquela coisa das contratações, né? Muita gente acha que o City tem dinheiro para jogar fora, pode contratar jogador de 200, 300 milhões. E não é assim. Tem um orçamento anual para ser cumprido. Por exemplo, o City Torque está na 2ª divisão do Uruguai, né? Por que o Grupo City não faz o City Torque ser campeão uruguaio? Porque tem orçamento. Cada contrato tem suas cláusulas. Eles não podem simplesmente investir 1 bilhão novamente no Bahia. Então, assim, eles vão trazer bons jogadores, né? Eles não vão contratar jogador ruim, pé duro, mas com jogadores que o departamento de análise do clube entenda que vai somar, que esteja a aprovação do Rogério Ceni. Não serão muitas, mas serão contratações julianas que cheguem para disputar ou para ser titular, que o BEP são jogadores que cheguem para jogar.